Queria ler com vocês o texto na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. E diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Amém? Amém? Então a gente percebe, a gente pode até dizer que a fé é algo inerente ao ser humano, né? Todo mundo tem fé, todo mundo crê em alguma coisa. Uns têm fé demais, outros têm fé de menos, mas todo mundo tem fé. Só que o que acontece é que às vezes a fé ela está empregada em coisas que não podem fazer nada. Tem gente que tem muito mais fé do que nós, que somos cristãos, mas a fé deles não leva eles a lugar algum, porque a fé está depositada em coisas, em objetos, em crendices. Daí eles ficam vivendo aquilo numa expectativa. A gente pode dar o exemplo dos nossos irmãos do sertão. Eles acreditam piamente numa figura que vai fazer chover no sertão, que vai fazer aquilo, e a chuva nunca tem, porque não é isso que acontece. A gente às vezes pega as pessoas agarradas no texto da Bíblia, que acaba se tornando uma coisa herética, que não leva eles a lugar nenhum, porque está escrito que se você tiver fé, você vai remover montanhas. Então a pessoa acha que o que importa é ter fé. Como muita gente diz assim, a oração tem poder. Mas para e pensa, importa só ter fé ou importa em quem você tem fé? Importa só você orar ou importa quem você ora? Porque as pessoas oram, fazem rezas, né? Mas quem responde? Então a gente percebe que a fé, ela precisa de ter algumas qualidades. E a gente vai falar sobre a fé bíblica, a fé apresentada na palavra de Deus. Todas as vezes que a gente fala de fé, a gente lembra logo, a gente que está na igreja já há um bom tempo, lembra logo de Abraão, né? Pai da fé. E aí a gente lembra do sacrifício, né? Da prova de amor que ele fez a Deus em levar o seu filho para ser sacrificado. Mas eu queria destacar hoje um outro episódio na vida de Abraão, que muitas das vezes a gente passa lendo a Bíblia e não percebe, de uma coisa muito forte que Abraão vai passar num dia de festa. O negócio de festa em família às vezes dá umas treta, né? Família é um negócio assim. É normal. E aí, lá no capítulo 21 de Gênesis, conta um pouco dessa história. Isaac nasceu, né? O filho da promessa, Ismael já era crescido. E aí, um belo dia, Isaac é desmamado. Eu, quando li esse texto a primeira vez, eu fiquei assim, que eu sempre vi que quando a Bíblia reforça uma palavra, é porque tem alguma coisa a mais para a gente perceber. E o texto vai dizer assim: nasceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Quantas vezes você leu na Bíblia que foi feito um banquete porque alguém foi desmamado? Eu nunca li. Se isso está aqui, tem algum motivo forte. Por que isso aconteceu? Você imagina que quando você tem um casal de idoso que de repente gera um filho temporão, aquela criança fica agarrada com a mãe, o mimo, o negócio todo, né? E imagina com Sara, né? Nasceu Isaac. Quanto tempo Isaac ficou mamando para no dia que ele deixou de mamar, Abraão dar uma festa? Imagina isso. E isso é tão forte isso que aconteceu, porque a confusão na festa começou porque Ismael começou a zoar o Isaac. E começou a perturbar. O texto diz que caçoava do irmão. E Sara ficou irritada e chamou Abraão e disse: olha, manda essa mulher embora daqui com esse teu filho, eles não vão herdar nada. E aquela treta toda, Abraão no meio da festa, com aquela confusão, e ele ficou ali agoniado. O texto diz que ele foi agoniado falar com Deus, e Deus dá uma ordem para ele: faz tudo que Sara mandar. Olha isso, era o filho dele, primeiro filho. E Deus falou: olha, você pode mandar embora, Isaac vai ser o teu herdeiro, vai ser a tua descendência, mas fica tranquilo, porque Ismael também vai ser um grande povo.
Aí você vê um homem de fé, Deus só diz isso para ele. Ele acorda de madrugada, ninguém está sabendo da treta que ele vai fazer agora. A treta deu na festa. O que ele ia fazer agora, ninguém sabia. Ele acorda de madrugada, acorda a escrava, pega pão, pega um bocado de água, ele vai pegar uma coisa assim. Se fosse eu despedindo meu filho, eu ia mandar um monte de jumento junto, um montão de comida, um montão de coisa, mandar os empregados acompanhar. Ele dá só, apenas, você pode ler o texto aí, que vai dizer que ele pegou apenas um pouco de água, um odre de água, naquele tempo um odre de água aproximadamente 5 litros e alguns pães, e deu para ele e falou, vai embora. Foi tão impactante isso que o texto vai dizer para nós que ela saiu sem destino. Ela saiu de madrugada andando errante pelo deserto. Ela não sabia assim para onde que vou. Abraão não falou assim, vai por aqui, vai por ali, vai para lá, que Deus vai te cuidar. Ela saiu andando errante. Depois a gente vai voltar nesse texto aqui. Para você perceber um homem de fé, no momento que Deus dá a ele uma palavra, e a gente tem aprendido que se você tem uma palavra, você tem tudo. Amém. Deus falou, eu vou cuidar do teu filho. E aí eu queria conceituar a fé aqui, depois eu vou voltar um pouquinho nesse texto. Todas as vezes que a gente fala em conceituar a fé, a gente vai lembrar desse texto de Hebreus, né? Ora, a fé é o fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não veem. E geralmente usamos esse versículo como definição. Porém, na realidade, é mais uma explicação das características da fé. E eu destaquei aqui um texto que está nas lições bíblicas de Hebreus, CPAD, que diz: a fé significa que somos confiantes, temos certeza daquilo que esperamos receber, a convicção da realidade das coisas invisíveis. Não é? A gente tem fé e vai para o ponto do ônibus e fica esperando, ele vai passar aqui. E a nossa fé tem que ser mais do que isso quando se fala de Deus. A gente tem certeza de que a gente espera naquele que vai dar a resposta, porque fiel é o que prometeu. No livro do pastor Eliezer Guimarães, sobre doutrinas elementares, ele diz assim: a fé bíblica consiste em crer na palavra de Deus de tal modo que sejamos governados por ela. É a fé que precisa governar a nossa vida. Nós não somos guiados pelas coisas que a gente vê. Alguém faz uma especulação, se fizer assim vai dar certo, se fizer assim pode ser, não sei o que e tal, mas o que a gente vai fazer para tomar uma decisão? A gente vai usar da fé, da palavra que Deus já liberou para nós. E aí a fé, ela tem uma medida, não é? Jesus ele vai falar sobre a medida da fé, que alguém acha que precisa ser muito grande ou muito pequena e tal, e Jesus vai estipular que, olha, vocês têm pouca fé, mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão, é possível você dizer aquele monte, sai dali, vai para lá, e ele vai. E a fé, ela é igual os músculos que a gente tem no nosso corpo. Todo mundo tem músculo, mas quem exercita o músculo, o que acontece? Ele cresce. Igual o pastor ali, todo marombadão. Por quê? Todo dia lá puxando ferro. Aí fica fortinho. Né? Aí o que não faz fica bom. Assim que nem eu faço, já todo mole. Né? Porque não vai fazer no exercício. Então a fé, ela precisa ser, movimentada. Abraão, ele teve algumas dificuldades na sua trajetória. Se você for ler, a gente fala da fé de Abraão, e realmente é um pilar para nós, mas teve muitos vacilos também. Mas à medida que a gente vacila, a gente aprende. Tem gente que tem que vacilar muito para aprender, né? Mas é importante a gente perceber que o exercício da fé nos faz ter robustez. Então Abraão, depois de alguma experiência com Deus, já havia subido em nível de sua fé, a ponto de despedir a serva daquela maneira. Ele vai despedir a serva sabendo que Deus vai cuidar. Ele não vai ficar preocupado com o que Deus falou, porque ele sabe que Deus é fiel para cumprir. Ele saiu lá de onde ele estava e Deus foi guardando ele por toda a trajetória. Então Abraão levantou de madrugada, pegou lá um pouco de pão, pegou lá um odre com água, deu para pagar e despediu. E ela saiu andando errante. A fé precisa ser exercitada. Tiago vai dizer para nós: assim também a fé, por si só, não é acompanhada de obras, ela é morta. Então, se a gente diz que tem fé e a gente não age, a gente diz que vai
né, abrir um negócio, mas a economia, mas o governo, mas não sei o quê, e aí Deus não deu uma palavra. Se Deus deu uma palavra, irmão, bota a fé em ação que vai dar certo. Amém. Vai funcionar. Jesus, ele vai encontrar um menino que estava possuído e os discípulos tentaram de tudo para tirar aquele demônio e nada acontecia, e alguém vai chamar Jesus e Jesus vai dizer: até quando eu vou ter que suportar isso? Essa falta de fé de vocês. Jesus estava meio irado naquele dia: até quando eu vou suportar isso? E Jesus vai chamar o homem e vai dizer: o que aconteceu? Tal, o cara diz: olha, aconteceu isso, eles não conseguiram. Jesus falou: e você crê que ele pode ficar liberto? Ele diz: eu creio, mas ele faz uma outra declaração: ajuda na minha incredulidade. Porque por mais fé que a gente tenha, sempre vai pintar uma dúvida. E Jesus vai dizer para nós que tudo que você pedir sem duvidar, vai acontecer. Então quando a gente se redime e diz: Senhor, ajuda na minha incredulidade, logo em seguida Jesus foi ali e colocou a mão sobre aquele menino e repreendeu aquele demônio e acabou aquela confusão que estava ali. Então tudo na nossa vida, o tópico 3, é pela fé. Sem fé não iríamos para Deus, não existiria igreja, não haveria salvo, não haveria esperança de vida futura, não poderíamos esperar por um mundo melhor, nem creríamos na volta de Cristo. É por meio da fé que recebemos todas as bênçãos de Deus em nossa vida. É pela fé que entendemos que tudo foi criado. Alguém fica questionando: mas teve que ter um Big Bang, teve que ter uma explosão, teve que ter sei lá o quê. Mas a gente vai segurar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus disse: age. E de tudo que Ele disse aconteceu. Não há dúvida nisso. E aí João vai nortear esse texto. Ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí a gente acredita que acabou. Eu conheci um amigo que ele dizia assim: eu creio tanto na Bíblia, que a Bíblia diz que o peixe grande engoliu Jonas. Amém ou não? Mas se a Bíblia disser, se foi o Jonas que engoliu o peixe, eu ia acreditar também. Porque para mim a palavra de Deus é a verdade. E muitas das vezes as pessoas entram em debates: por que isso, aquilo, outro? A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando alguém quer debater é perguntar: você crê que isso aqui é a palavra de Deus? Se você crê, a gente pode até conversar, discutir alguns temas, algumas coisas, mas se a pessoa não crê, então não adianta. Então a palavra de Deus diz que foi feito por Ele, para Ele. Então a gente vai crer nessa palavra. É pela fé que a gente vive, é pela fé que a gente se move, é pela fé que a gente está aqui hoje, é pela fé que a gente um dia ouviu a palavra e saiu correndo para os pés do Senhor. O justo viverá da fé. O texto lá em Abacuque 10, 38 vai dizer: todavia o meu justo viverá pela fé. Para a gente fechar aqui, Abraão creu em obediência. E Deus se revelou lá no deserto. Para a gente falar aqui mais uma meia hora sobre o que aconteceu aqui quando Agar foi parar lá no deserto. Porque Agar vai chegar no momento que acabou a água, acabou o pão, o menino chorando, aquela treta toda, e agora o que vão fazer? Ela vai largar o menino lá no arbusto, vai correr para o outro lado para não ver o menino morrer, e aí de repente Deus vai se manifestar para ela e vai dizer: por que está chorando? Deus faz umas perguntas estranhas. A mulher está vendo o filho morrer? Não vai chorar? E aí Deus vai dizer para ela assim: dá água para o menino. Mas como assim? Dá água. A Bíblia vai dizer: Deus abriu os olhos dela e ela viu que tinha água. Às vezes a gente está tão atormentado pela luta que a gente não percebe a saída diante de nós. A gente não percebe a bênção diante de nós. Às vezes a pessoa está querendo casar, não acha ninguém, não sei o quê, e a bênção está ali pertinho e ele não vê. Às vezes, muitas das vezes é assim que acontece. Então nós precisamos entender que Deus ele não nos deixa abandonados. Deus colocou Agar naquela situação. Agar foi ali, recebeu de Deus aquela visão daquela água. Imagina uma pessoa no deserto com a fonte de água. Ficou rica, irmão. Ela fez logo o filho dela se transformando num flecheiro, um sniper para tomar conta daquela água. Então o texto diz lá que ele se transformou num flecheiro para cuidar da água. E aí ela, com água no deserto, prosperou. E aí cumpriu a palavra que Deus liberou a Abraão. O filho dele virou uma nação. Então que você possa guardar essa palavra no teu coração. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe.